Olá, tudo bem? Eu sou o professor Gerry Tononi. Bem-vindos ao podcast. Por que cast? Porque cast lembra questionar, porque em latim se pronuncia questio. E em latim, questio quer dizer o quê? Questio quer dizer pergunta, quer dizer questão. E a palavra questio em latim deu origem ao ponto de interrogação. Usaram as letras Q e O e formaram esse sinal. A título de curiosidade, a letra O formou o ponto que fica embaixo do ponto de interrogação. E aí, doutor Vitor, gostou do nome? Podcast? Excelente, excelente, criativo e extremamente técnico para quem conhece muito de língua portuguesa. Inicialmente, estou extremamente feliz com sua presença aqui. Agradeço e muito sua participação aqui no podcast. Vitor, segundo Aristóteles, segundo Aristóteles, professor de Alexandre o Grande, ele disse isso antes de Cristo, que a dúvida é o princípio da sabedoria. Por isso eu vou perguntar, por isso eu vou questionar. Doutor Vitor, na vida pessoal, quem é Vitor Linhares? Inicialmente queria agradecer o espaço, tendo a oportunidade de a gente bater esse papo descontraído, intimista, e mandar um abraço para todos os internautas, pessoas que vão estar ouvindo, vendo esse podcast, e que é um prazer estar aqui debatendo e também falando um pouquinho da gente, porque as pessoas às vezes conhecem a gente de forma muito engessada, e aqui é uma oportunidade para a gente mostrar um pouquinho do Dr. Vitor, mas também do Vitor, o Vitor simples, né? E um pouquinho da minha história. Quem é Vitor Linhares na vida pessoal? Vitor Linhares foi uma criança nascida em Colatina, uma família simples, um pai bancário, uma mãe professora. Posteriormente, minha mãe veio a falecer, eu tinha 9 anos, e vi estudar em Vila Velha, fazer faculdade, né? E aqui fiz minha vida. Hoje sou casado, tenho 2 filhos, o João e a Vitória. E, resumidamente, esse é o Dr. Vitor Linhares. Esse é o Vitor Linhares. Dr. Vitor Linhares fica para depois. Não, então vamos lá. E na vida pública, quem é Vitor Linhares? Vitor Linhares é um ser humano que tem muita vontade, determinação e empenho em contribuir com a sociedade capixaba. Tenho isso no meu coração, muita coragem para enfrentar os temas delicados que, por hora, é afastado por algumas autoridades. E é o que me motiva a fazer política, estar na política e contribuir com a política, um pouco da minha vida, um pouco do meu tempo. Hoje eu dedico integralmente meu tempo à política, na política no sentido bom da palavra, que é fazer para o próximo, estruturar para o próximo um Estado que garanta igualdade, equidade e equilíbrio econômico e social para o povo capixaba. Para quem nos assiste, eu vou usar os termos você e Vitor durante a entrevista, porque o tema do podcast é vida pessoal e pública em versão humanizada. Então as formas usadas aqui serão você e Vitor. Vitor, os verbos perguntar e questionar têm sentidos diferentes. Pergunta-se quando se quer saber algo de alguém. Onde você mora? Qual o seu nome? Questiona-se quando se põe em dúvida algo que alguém disse. A, deu uma informação. B, deu outra informação. E essas informações elas se contradisseram. Nesse caso, eu posso questionar a informação. Minha curiosidade sobre sua vida. Se eu fizesse perguntas a outra pessoa sobre sua vida, quem mais saberia sobre ela e por quê? Quem mais saberia sobre ela seria meu pai. Meu pai, como outrora falei, minha mãe faleceu e eu sou filho único. E então se imagina o nível de parceria, de hombridade, de amizade, além da relação de pai e filho, que nós desenvolvemos nessa jornada, né, sozinhos, ele me criando, trabalhando, né, lutando. E então houve uma unidade fora do normal. Então uma pessoa hoje que tenho certeza que sabe mais da minha vida do que até eu mesmo seria meu pai, que poderia falar com maestria quem é o Vitor, como ele pensa, quais as decisões certas e erradas que ele já tomou. Então, meu pai é uma grande referência aí na minha vida. Qual o nome dele, Vitor? Kael. 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 Kael Linhares. Isso. Vitor,
A palavra aluno, ela vem do latim aluminus, que quer dizer criança de colo, lactente. Dizem por aí que aluno quer dizer ausência de luz. Isso é um equívoco, tá? A origem da palavra aluno está ligado a criança de colo, lactente. E por extensão, discípulo, porque o aluno ele é nutrido de conhecimento. A palavra fósforo, ela vem do grego e quer dizer portador da luz. Aluno, discípulo, fósforo, portador da luz. Minha curiosidade sobre sua vida. Quem é ou foi seu professor de vida? Quem é ou foi o portador da luz que guiou o seu caminho? Na vida social e terrena, eu tive uma pessoa, tenho na verdade, graças a Deus ela se encontra viva e sadia e bem, que se chama Democir Garose, que é o meu avô materno, pai da minha falecida mãe, que é uma pessoa admirável, um produtor rural, uma pessoa muito simples, mas uma pessoa que me ensinou muitas lições e que tem uma forma de viver a vida íntegra, simples, mas muito verdadeira, que nos mostra dia a dia como a gente pode ser firme, mas não machucar, ser inteligente, mas não ter cultura alguma, e faz com que a gente aprenda que na simplicidade a gente encontra muita sabedoria. Então ele é uma referência muito importante para mim na minha vida terrena. E na vida espiritual, Jesus Cristo é uma referência que eu tenho, pessoal, de forma de lidar, né, de líder, de político também, que exerceu formas de política outrora, quando passou, e como líder espiritual, né, nos ensinamentos, né, de sociedade e tudo mais. Vitor, os dicionários dizem que ouvir e escutar têm o mesmo sentido. Na verdade, isso é um erro. Ouvir quer dizer perceber pela audição. Escutar tem dois sentidos. Sentido 1, parar para prestar atenção para ouvir. Exemplo, escuto, mas não ouço. E escutar tem outro sentido, de atender a conselhos. Minha pergunta tem a ver com conselhos. Lembra-se de algum conselho muito ruim que tenha recebido ao longo da vida? Lembro. Eu tive um conselho, não foi bem um conselho, mas foi uma afirmação de uma pessoa que tinha um papel de me educar, em que eu tenho TDAH, né? Sou diagnosticado com TDAH. E à época eu era muito agitado, mais do que eu sou hoje, imagina, criança. E eu ouvi dessa pessoa que, pelo meu comportamento, pela minha forma de agir, né, em sala, que eu não concluiria nem um segundo grau, pela minha incapacidade de aprender e de me moldar aos padrões educacionais, né, à época entendidos como os balizamentos da educação. E realmente eu era uma criança bem levada, mas eu ouvia isso de forma muito dura e eu era bem novo. E isso me despertou o interesse de mostrar que aquilo estaria errado. E graças a Deus eu concluí faculdade, fiz pós-graduação e a minha vida profissional deu bem na medida do possível. E isso é um conselho ruim que se dá a uma criança, e isso me marcou. Mas a gente, às vezes, com um conselho ruim, a gente consegue fazer com que aquilo vira mola propulsora para você avançar. Vitor, a palavra trabalho, ela vem do latim tripalium, que quer dizer 3 paus. Tripalium, 3 paus. O tripalho era um instrumento de tortura. Então, a origem da palavra trabalho está ligada à tortura. Trabalho, tortura, trabalhar, torturar. Minha curiosidade, Vitor, qual o pior problema que o tortura hoje no seu trabalho? O pior problema é querer dar atenção a todas as pessoas que nos procuram, que nos demandam, e não ter tempo hábil para isso. Isso, sinceramente, quem gosta de gente, dói. Para mim não tem nada pior do que encontrar uma pessoa querida e ela falar, me abandonou, né?
E, na verdade, não é uma escolha nossa. E, a verdade, você não abandonou. A verdade é que o volume de demanda que a gente recebe por dia, nós não conseguimos dilimir em 24 horas. E parece que o dia tinha que ser um pouco mais longo. Então, a maior aflição, que eu acho que não é só minha, tá? Eu acho que é todas as pessoas políticas ou não políticas que ocupam cargos, né, que tem um volume de demanda grande, é não conseguir, por mais que se esforce, atender a todos da forma que queria, né? Então, acho que a gente luta diariamente para conseguir suplantar isso. Vitor, os verbos falecer e morrer, eles têm sentidos diferentes. O verbo falecer está ligado a efeito natural. Então, o verbo falecer ele geralmente é aplicado mais aos idosos. O verbo morrer, nós podemos empregar em qualquer circunstância. Minha curiosidade sobre sua vida. Se pudesse reencontrar uma pessoa que já tenha falecido e morrido, quem seria e por quê? A minha mãe, obviamente, né? Com certeza, porque eu perdi ela muito novo e não pude bater bons papos com ela, né? De vida, de algumas coisas que, obviamente, ela não tinha condição de fazer quando eu tinha 8 anos. Entendi. Então, com certeza seria a minha mãe biológica para a gente avançar um pouco nos ensinamentos que ela com certeza queria me passar e que ela não teve oportunidade. Vitor, dizem por aí que a palavra enfesar está ligada a fezes. Isso é um erro, isso é um equívoco. A palavra enfesar vem do latim infessare, quer dizer ficar raivoso, ficar hostil. Minha curiosidade sobre sua vida. O que deixa Vitor Linhares raivoso no dia a dia, com raiva? O que me deixa irritado, a palavra mais correta seria essa, porque eu evito muito me enfurecer. Mas às vezes a gente se irrita. É quando os compromissos não são cumpridos, né? Quando a palavra é dada e ela não é cumprida. Isso me machuca muito, porque a gente busca sempre manter uma retidão nesse sentido, porque eu tenho convicção, como eu aprendi desde criança, que a palavra é a única coisa que nos resta. A gente perde tudo, né? A vida é passageira, a saúde é passageira, mas a memória não. E a memória, a palavra, ela fica. Por mais que nós passamos, a palavra fica. Boa ou ruim. Então, o que me machuca muito é esse comportamento que, às vezes, nós se deparamos. Não é muito comum, graças a Deus, porque a gente é bem seletivo no que a gente é a palavra. Mas isso, às vezes, machuca a gente. Vitor, leu um artigo há alguns anos em que o autor disse o seguinte, que a mentira não é o antônimo da verdade. Quando se mente, sabe-se a verdade. Quando não se mente, erra-se. Minha curiosidade sobre sua vida. Já inventaram uma notícia falsa sobre você? Já. Você consegue contar uma rapidinho? Algumas, né? Como, por exemplo, que quando eu sofri um acidente, um disparo de arma de fogo, né? No ano retrasado, que eu tinha sido vítima de tentativa de homicídio, algumas outras falácias, né? E que depois foi tudo suplantado. Mas isso machuca a gente, né? E a gente tem uma vida muito ilibada. E um acidente pode acontecer com qualquer pessoa, mesmo você capacitado, habilitado. Acontece, até com um agente de segurança pública acontece. E ali isso criou várias histórias em cima daquilo, né? E aí você tá ali passando entre a vida e a morte, né? Depois, posteriormente, se recuperando e tem que ficar lidando, né? Com aquele volume de fake news, informação equivocada, né? E é isso. Vitor, a palavra inteligência, ela vem do grego. Inter mais legere. Traduzindo, saber escolher. Para os gregos que criaram essa palavra, ser inteligente é saber fazer escolhas. Vitor Linhares, lembra-se de uma escolha muito ruim que tenha feito ao longo de sua vida? Sim. Você pode contar rapidinho essa escolha ruim? Posso. Ela é ruim, mas ela é cômica. Aos 8 anos, eu falei pro meu pai, meu avô, como eu disse, é produtor rural, até hoje é um pequeno produtor de café, Colatina. E eu falei pro meu pai, aos 8 anos, aos 10 anos, que eu não tinha mais interesse de estudar. E ele, sabiamente,
Falou, mas você tem que fazer algo. Como você não vai estudar? Então, já que você não quer estudar, você quer fazer o quê? Eu falei, não, eu vou trabalhar como avô na roça. Ele falou, é mesmo? Você tem certeza disso? Eu falei, tenho. E era a época do café, de panha do café. Eu falei, pois bem. Meu avô morava no mesmo terreno, numa casa do lado. E ele foi lá na casa do meu avô, isso era às 7 horas da noite, falou, amanhã, 5 horas da manhã, você passa aqui em casa que o Vitor vai para a roça com o senhor. Ele não entendeu, meu pai piscou para ele e meu avô passou. E eu acordei, né? Não era já meu horário habitual de acordar, e fui para a roça com ele. Cheguei lá, me deram uma peneira, me botaram que pesava quase mais que eu, me botaram numa fileira de café. E ali me ensinaram como é que apanhava café. Passados meia hora, o pé de café estava todo sem folha, que eu tinha arrancado o café e as folhas todas, e morto de cansado. Deu uma embromada ali, fui para a sede, né, da propriedade rural, e de lá não saí. Na hora que acabou o expediente dos trabalhadores, por volta de 3, 4 horas da tarde, eu voltei para casa, sentei com meu pai à noite e falei, pai, eu decidi, eu vou voltar a estudar, que aquilo não tenho condição de fazer. Isso foi uma escolha ruim, mas que é cômica ao mesmo tempo, pela minha postura e a sabedoria do meu pai, de lidar com aquilo, me mostrando a realidade, e aquilo fez eu entender que o estudo era o único caminho, né, de crescimento do ser humano. Não que o trabalho não seja, mas para mim ali eu não podia desperdiçar a oportunidade de estudar, em detrimento que eu tinha essa oportunidade, e dali não saí mais da escola. Que legal. Vitor, em português, existe a palavra rinotilexomania, ou rinotilexia. A rinotilexomania é a mania de enfiar o dedo no nariz e retirar aquela meleca, aquele muco, extrair qualquer objeto do nariz. Minha curiosidade sobre a sua vida. Você tem alguma mania desconhecida pela maioria das pessoas? Mania desconhecida. Algum hábito? Tenho. Qual? Não tomar café da manhã. Não toma café? Não tomo café. Eu acordo e eu só almoço. Eu acordo, tomo água, né? É uma mania, né? Mas é isso, eu acordo, né? E até meio-dia eu não como nada, só bebo água. É um hábito que eu tenho, uma mania que eu tenho. A palavra paixão, ela vem do grego e quer dizer sofrimento. Paixão de Cristo, sofrimento de Cristo. E o termo compaixão quer dizer o quê? O que sofre pelo outro. Compaixão quer dizer o quê? O que sente a dor do outro. Vitor Linhares, por qual segmento da sociedade hoje você sofre mais? Existe algum segmento específico? Existe. São dois, na verdade. Um a violência à mulher, para mim, aquilo me machuca muito. E o nosso estado hoje tem passado por dias tenebrosos no sentido da violência à mulher, por mais que tenha havido, né, um combate, que tenha feito um trabalho em cima disso. Hoje nós estamos um dos estados mais violentos contra a mulher, e isso nos dói, porque todo dia a gente abre o jornal e tem um caso novo, tem um fato novo, e tem que sim colocar luz nisso, e cada dia mais endurecer as penas para feminicídio, para agressão contra a mulher, fortalecer. Passivo disso, nós colocamos agora a Casa da Mulher Brasileira aqui em Vila Velha, que vai dar todo esse apoio para tentar ao máximo combater a violência contra a mulher, e a causa animal, que também é outro tema muito sensível, e hoje a sociedade tem voltado luz a isso, mas nós temos também todo dia relatos na imprensa de maus tratos animais, com morte de animais, com escoriações. Então isso machuca muito, porque é o opressor, é o agressor, é quem quer fazer o mal, que tem um coração ruim, usando a fragilidade, seja de uma mulher, seja de um animal, para impor a vontade, a força, a amarra. E nós temos que mostrar que tem Estado presente, que não vai deixar esse agressor a fazer o que ele entende, uma vítima, com uma pessoa que está numa condição, às vezes, física, às vezes emocional, suprimida. E a gente está ali para, com certeza, dialogar, debater e enfrentar isso. Vitor, a palavra dromo é de origem grega e quer dizer lugar. Então, hipódromo, cartódromo. Essa palavra, com o tempo, ela está perdendo o sentido original. E as pessoas dizem sambódromo. E
o sambódromo tem a ver com corrida, tem a ver com sambar, camelódromo, fumódromo. Então, sambódromo, a palavra dromo, o sentido original era lugar onde se corre. E hoje, dromo quer dizer apenas lugar. Tá? Então, a minha pergunta tem a ver com lugar. Primeira pergunta, Vitor. Em qual lugar estava quando recebeu a notícia mais importante da sua vida? Ajoelhado, num quarto, né? Esse é o local que eu estava e foi a eleição de deputado federal, né? Eu estava acompanhando dentro da minha casa com meu pai, minha família. E aí quando não tinha resultado ainda, mas eu tinha tido uma votação já expressiva, e eu estava muito grato à sociedade, ao povo vilavelense, ao povo do Espírito Santo, pela votação que eu já tinha tido. Já tinha passado de 40 mil votos, eu estava muito feliz. E aí eu fui para o meu quarto, ajoelhei e fiz uma oração, né, agradecendo a Deus pelo tudo que a gente tinha passado, né, pela construção e pelas pessoas terem acreditado. Independente se eu tivesse ganhado a eleição ou perdido, eu já estava muito contente pelo nível de comprometimento e de apoio que eu tinha recebido pela votação. E aí eu fiquei ali e aí coincidiu de eu estar ali, continuei ali naquele momento, né, de agradecimento. E aí meu pai e minha família entra na porta, né, gritando e que deu certo, que a gente foi exitoso. E ali foi uma notícia muito marcante, porque a gente tinha se esforçado muito para aquilo, né? E esse foi um dos momentos mais importantes da minha vida. Outra pergunta relativa ao lugar. Em que lugar quer estar nos últimos dias de sua vida? Eu quero estar numa propriedade rural, num lugar bem tranquilo, né? Assim como foi minha origem, né? Se possível perto de cavalos, que eu gosto muito de cavalo. Num lugar verde, essa é a minha essência. Vitor, existe uma expressão em português que é enfiar o pé na jaca. Na verdade, a expressão original era enfiar o pé no jacá. Jacá era um cesto feito de cipó. Com o tempo, a palavra jacá ela se perdeu e nós trocamos jacá por jaca. O sentido se manteve. Vitor Linhares, o que gosta muito de comer ou de beber? O que faz o deputado Vitor Linhares enfiar o pé na jaca? Eu gosto muito de churrasco, que eu acho que é uma paixão nacional. Nós temos, né, o hábito de fazer churrasco, eu gosto muito de churrasco, né? E gosto muito de muqueca capixaba. Essas são as duas coisas que eu mais gosto de comer. Né? E o pessoal brinca, né? Vem algum visitante, alguma pessoa, né, visitar o estado, que a gente recebe essas pessoas normalmente, ou vão a Brasília nos visitar, é churrascaria. Aqui é muqueca, lá é churrascaria, né? Porque lá eles não sabem fazer muqueca, né? Lá Entendi, é peixada, né? Ô Vitor, a palavra formidável, ela vem do latim formidare. E o sentido era terrível, assustador. Então, o sentido original de formidável era terrível, era assustador. Hoje, formidável é um adjetivo que sugere um elogio. Vitor Linhares, o que o assusta na atualidade hoje? O que me assusta hoje é a frieza. A perca do amor, a perca da emoção, a perca da empatia. O que mais me dói é isso. Como uma tela de telefone normalmente é mais importante que um bate-papo presencial, como a palavra, como eu falei outrora, ela some no vento, e como as pessoas têm a capacidade de ver o outro numa situação muito difícil, às vezes de saúde, às vezes financeira, às vezes, e não fazer o mínimo do possível, porque a gente não quer impossível, mas o possível, para ajudar, para fazer com que aquela realidade seja um pouco mais leve. Às vezes não resolve, mas ajuda a aliviar. Entendi. E isso que mais me assusta hoje é o nível de falta de empatia e frieza para com o próximo.
Vitor, a palavra companheiro, ela vem de dois elementos latinos, cum mais panis, cum, C-U-M, panis, P-A-N-I-S, com pão. Originalmente, companheiro quer dizer o quê? O que come pão com outro. Vitor, com quem comeu, com perdão de clichê, o pão que o diabo amassou no início de sua vida pública? Com Arnaldinho Borgo. Comemos bastante pão. Não foi fácil, né? Porque a verdade é que o improvável na política, ou não cotado, ou sem pompa, né? É a pessoa que é preterida, é a pessoa que é desacreditada. E lá atrás, quando a gente iniciou esse projeto do nosso grupo político, poucas pessoas acreditaram nisso. E poucas mesmo. Ele com 3%, 4% na pesquisa, né? E a gente encampou, começamos a construir isso tudo juntos. E isso foi uma fase doída, né? De ouvir palavras de descrença das pessoas, até pessoas próximas. Mas, como eu te falei, eu sou muito bom em surpreender quem não acredita na gente. Entendi. E é isso que a gente tenta fazer na cidade de Vila Velha e Deus tem dado certo. Vitor, em português existe a palavra reimoso, com I. Não existe a palavra remoso. Geralmente as pessoas dizem comida remosa. Na verdade, a expressão correta é comida reimosa. No caso, uma comida reimosa é uma comida que faz mal à saúde, né? Vitor Linhares, se eu o convidasse para ir à minha casa, o que eu não deveria oferecer para você comer ou beber? Pedra temperada, o resto eu como de tudo. Não tem nada que eu não goste, que eu não coma, tranquilamente, assim, A segunda pergunta seria assim, qual a pior comida que já ingeriu por educação? Mas não tem. Você já come tudo, né? Sinceramente, eu não tenho dificuldade nenhuma de comida. Podemos oferecer. Vitor, se eu perguntasse às pessoas nas ruas, se eu fizesse a seguinte pergunta, quem são seus progenitores? As pessoas diriam, os meus pais. Na verdade, os nossos progenitores são os nossos avós. Pro quer dizer antes, genitor o que gera. Progenitor avô, progenitor avó. Os nossos pais são os nossos genitores. Minha curiosidade sobre sua vida. Qual o principal elogio que sua avó ou sua mãe, quando era viva, já lhe fizeram? Que eu era amoroso. É? É, eu era amoroso. Sempre fui muito arteiro, mas muito amoroso. Não sei se era uma válvula de escape que eu usava para não sofrer castigo, mas de fato sempre fui muito amoroso, sempre fui muito carinhoso com meus familiares e eu lembro muito isso, né? Minha mãe falava, né, você é desobediente, né? Você é arteiro, mas você é extremamente amoroso. Isso me marcava. Vitor, a palavra candidato, ela vem do latim candidatus, que significa vestido de branco. Porque a escolha da cor, né, ela vincula a questão da figura do postulante à ideia de pureza, de honradez. Minha curiosidade sobre sua vida. Qual é o pior defeito que considera hoje na maioria dos candidatos? O pior defeito? Isso. É a arrogância. Para mim, a arrogância, ela precede a queda, ela precede a perder a capacidade de enxergar o real, o que é fático. E acontece muito, e ela precede a decepção. Você vê uma arrogância, e aí depois uma decepção vem, mas não por castigo, mas sim porque não enxergou o que era real, o que era óbvio, o que era visível para outros, mas naquele momento a escama da arrogância estava tampando a visão. E isso é muito comum em cargos de poder, não falo só da política, falo em cargos de poder, tanto no empresarial, quanto no político, quanto no judiciário, mas acho que atrapalha muito. Viu, a palavra maçaneta, ela vem de maçã. Se eu fosse traduzir, maçãzinha. Porque antigamente as maçanetas, elas se pareciam com esse pequeno fruto. As maçanetas, elas tinham uma forma arredondada e se pareciam com uma maçã. Minha pergunta sobre sua vida.
Para qual tipo de pessoa não gostaria de girar a maçaneta de sua casa para abrir a porta? Pessoas preconceituosas, pessoas arrogantes e pessoas que ensinam a construir, mas não construíram nada. Esse é as pessoas que tomam o tempo da gente. E o tempo não tem preço. É a única moeda, o único bem que a gente não tem como retroceder. Entendi. Então são pessoas que eu não invisto tempo. E principalmente abrir a porta da minha casa. Vitor, em português existe a expressão por um triz. E a palavra triz, ela só aparece nessa expressão. A palavra triz só aparece na expressão por um triz em português. E triz é a palavra de origem grega, que quer dizer cabelo. Então, quando alguém disser por um triz, ela estará dizendo por um fio de cabelo. Vitor Linhares, o que não aconteceu em sua vida por um triz? Eu morrer. É? Várias vezes. Por um triz eu não me acidentei fatalmente. Por um triz eu não tive uma complicação no acidente automobilístico que eu sofri. Então, por vários triz, Deus tem preservado a minha vida e me dado mais uma oportunidade, o que me deixa uma responsabilidade enorme de fazer valer esse tempo, essa sobrevida, né, de tempo aqui junto com esse povo abençoado capixaba. Existe um navegador chamado Firefox, conhece? Firefox. Na tradução, Firefox quer dizer raposa de fogo. Na verdade, o desenho da marca não é de uma raposa. O desenho da marca é de um panda vermelho. Panda vermelho que habita na China, tá? Minha pergunta. Vitor Linhares, qual é o papel de parede que você está usando hoje na tela do seu celular? O que vem daí, pô? É? Não tem nada específico? Eu não fiz nenhuma personalização, né? Do jeito que veio, tá aí, eu não me liguei nisso. Vitor, a palavra tafofobia é uma palavra de origem grega. Tafo quer dizer sepultura, túmulo. A tafofobia é o medo de ser enterrado vivo. E existe a palavra também tanatofobia. Tanatofobia. Tanato vem do grego Thanatos, que era o deus da morte. Tanatofobia é o medo de morrer. Vitor Linhares, você tem medo de quê? Eu tenho medo da humilhação. A morte para mim não me gera pânico. Obviamente todos querem viver, porque eu tenho uma visão espiritual da morte como uma passagem. No entanto, como eu sempre falo, a memória fica, e que a memória seja positiva, que a memória seja de coisas boas, e é por isso que a gente vive e se esforça muito. Então, perder a sobriedade, perder o respeito das pessoas, perder, de fato, a sua história, a sua palavra, o seu nome, a sua marca, para mim é um dos medos que a gente tem na vida pública e na vida pessoal. Entendi. Vitor, existe uma música, não sei se é do seu tempo, que diz assim: de tanto levar frechada do teu olhar, de Adoniran Barbosa. O nome da música é Tira o Álvaro. E nesse trecho a palavra frechada. Eu quero dizer que as palavras flecha e frecha, elas existem e estão corretas. São formas variantes. Grafias diferentes, mesmo sentido, e elas estão corretas. Obviamente, que eu sempre, recomendo a palavra mais comum, que é flecha. E, curiosamente, a palavra flecha não é de origem indígena, é de origem francesa. Minha curiosidade: cantaria ou citaria um trecho de uma música para dedicar a alguém muito especial? Um trecho de uma música? Isso.
O que me vem assim na cabeça agora é uma música que me marca, é Preciso Saber Viver, né? Essa música para mim é muito forte, fala um pouquinho da minha vida e um pouco como a gente tem que lidar com as diversidades, né? É preciso saber viver, que a vida não é uma ilusão, né? Que machuca, que dói e faz pessoas também serem feridas, mas que a gente sabendo viver com amor, com dedicação, com fraternidade, com carinho ao próximo, a gente consegue desviar dos espinhos e pedras e conseguir ter uma vida equilibrada, uma vida sóbria, uma vida que vai gerar frutos positivos, tanto na família quanto na sociedade. Então, é a música que eu tenho com carinho, eu gosto de ouvir. Né? Legal. Vitor, a palavra saudade, ela vem do latim solitate, que quer dizer isolamento, solidão. Outros estudiosos dizem que saudade vem do árabe, saudar, que quer dizer sangue pisado e preto no coração. Fiquemos com a primeira origem, que é do latim, que quer dizer isolamento, solidão. Vitor Linhares, quando está sozinho, na solidão, você sente saudade de quê? Sinto saudade de ter um pouco mais de tempo, né? De aproveitar algumas coisas que outrora era muito normal e que hoje são mais complexas de serem aproveitadas, como ir na praia, como ir para a roça com meu avô, que fazia isso muito, como ir lá ajudar a tirar leite, coisas simples, mas que demandam muito tempo, né? E que hoje eu tenho investido meu tempo em outras atividades que tenho certeza que são mais importantes publicamente e de construção de Estado e de sociedade, mas dá saudade. Entendi. Da gente recarregar essas energias aí. E eu tenho usado até o recesso, fiz agora esses dias uma coisa que tinha um ano e pouco que eu não fazia, que eu gosto de pescar. E eu consegui tirar um dia e pescar, né? Então foi uma recarga de energia muito boa. Eu sempre digo assim, uma vida profundamente simples e simplesmente profunda. Né? É isso. Vitor, na época das grandes navegações havia as caravelas. E no alto do mastro havia um cesto. Vitor, o nome daquele cesto era caralho. Tá? Geralmente os marinheiros, para serem castigados, eram mandados para o caralho, para aquele cesto. Para que tipo de colaborador, eu me refiro às pessoas com as quais você trabalha, você mandaria para esse cesto? Normalmente eu não mando eles para o cesto. Não. Eu afasto eles do nosso convívio, né? Entende? Mas graças a Deus, Deus tem colocado pessoas muito boas e, por incrível que pareça, nessa jornada pública que eu tive desses 30 meses, eu ainda não precisei tomar mão disso em momento algum. Então eu estou ainda sendo surpreendido positivamente pelos nossos colaboradores. Em português, as pessoas usam a expressão amigo pessoal. Trata-se de um pleonasmo. O pleonasmo é uma repetição desnecessária. Né? Basta dizer amigo. Se você quiser trocar pessoal por outra palavra, você pode trocar pessoal por íntimo. Então, em vez de dizer amigo pessoal, diga amigo íntimo. Vitor Linhares, com qual amigo dividiria a última refeição de sua vida? Com o meu irmão, Arnaldinho Borgo. É um cara que... A gente constrói amizades verdadeiras no momento normalmente de dificuldade. Né? E também depois na alegria. Porque dificuldade as pessoas ficam solistas, essa é a verdade. Às vezes por pena, às vezes por interesse. E na alegria vem a inveja. E quando você passa uma amizade tendo sofrimento posteriormente à alegria e ela continua inabalada, de fato você testou aquela amizade, aquele relacionamento e você pode falar, esse de fato é meu amigo, né? E então eu tenho certeza que trocaria essa refeição com ele tranquilamente. Vitor, você falou que gosta de gado, gosta de boi. Vou fazer uma pergunta especial para você relativa a gado. As palavras pecúnia e pecuária vêm do latim, vem do termo latino pecus, o qual quer dizer gado. Então,
pecúnia e pecuária, vem do termo latino pecus e quer dizer gado. A palavra pecúnia, né, ela tinha um sentido de riqueza em gado. Com o tempo, passou a significar dinheiro, riqueza. Vitor Linhares, se dinheiro não fosse o problema, o que você faria com o seu tempo? Eu investiria em cuidar de animais, que eu gosto muito, e também de pessoas. Tenho certeza que isso me deixaria muito feliz. Cuidar, que eu falo no sentido amplo da palavra. Eu tenho certeza que Deus vai me permitir ainda fazer isso, não por excesso de dinheiro, mas por vontade de construir uma fundação, um instituto, que a gente possa, independente da política, a gente consiga ajudar alguns segmentos. Obviamente a gente não conserta o mundo, mas é um prazer muito bom quando você tem a capacidade de interferir na vida de um ser humano ou do animal, e passado um tempo, você olha aquele balanço positivo e você tem aquele feedback, às vezes um carinho, às vezes uma balançada de rabo, mas também às vezes um obrigado. Você ajudou a reconstruir minha família, você ajudou a me trazer dignidade de novo, você me atirou de um vício, né, químico. Resumindo, isso alegra a alma, né? Transcende a questão material, e eu nunca vi recompensa maior que essa, por mais que seja muito bom comprar um carro, comprar uma casa, ter uma propriedade, muito bom. Mas as pesquisas mostram que isso passa muito rápido. Com certeza. Esse afago ao espírito passa muito rápido. E quando você consegue fazer isso com uma pessoa, isso perdura, porque todo dia você tem um feedback positivo. Entendi. Então isso me motiva muito. Vitor, agora eu vou fazer perguntas curtas para finalizar. O que essas perguntas têm em comum? O termo ou. O termo ou em português é uma conjunção que indica alternância ou exclusão. Uhum. Só vale escolher uma resposta. Tudo bem? Cozinhar ou sair para comer? Cozinhar. Praia, montanha ou campo? Campo. Academia ou caminhada na rua? Caminhada na rua. Dia de sol ou dia de chuva? Chuva. Filmes no cinema ou em casa? Casa. Café da manhã, almoço ou jantar? Jantar. Doce ou salgado? Salgado. Apartamento ou casa? Casa. Cachorro ou gato? Cachorro. Frio ou calor? Frio. Obrigado. Obrigado mesmo por ter aceitado o convite e entender a ideia do podcast. Muito legal. Vamos à dica do dia. As pessoas se sobressaem ou as pessoas sobressaem? O verbo é sobressair e não sobressair-se. Então vamos lá. Pessoas sobressaem. Eu sobressaio e não eu me sobressaio. Vitor sobressai na política. Vitor não se sobressai na política. Não precisamos aprender mais. Precisamos aprender sempre. E que a gente sempre se veja no meio da multidão. Siga o canal, deixe o seu joinha. É isso aí. Tchau!